Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Dos grandes desafios, né, de ensinar Dharma para as pessoas, porque você tem que usar as convenções do mundo, né? Tem que usar palavras, tem que usar conceitos para apontar algo que está fora das palavras, além dos conceitos. Então, às vezes as pessoas não têm esse insight, né? Elas ficam perdidas nas ideias, perdidas nos conceitos, perdidas nas explicações, né? Fazem um esforço muito forte para tentar entender o que está sendo dito. Só que não é uma questão, não é tão importante, assim, não é, sabe, uma explicação, não tem como você espremer uma explicação até que ela lhe dê a eliminação. Não é assim que funciona. A explicação só aponta, olha, por ali, ó, por ali. Aí você caminha, né? Você caminha, é assim que você chega, né? Não adianta você pegar a explicação e ficar tentando torcer ela até sair a água da iluminação, não funciona. Não é assim, né? Além disso, também as pessoas, como é que diz? É divertido, né? É divertido. Explicações, o ego humano gosta de explicações. É divertido, é agradável, dá a sensação de inteligência, né? Dá a sensação de interesse, curiosidade, você ouve, você entende, entendi, entendi, é uma sensação agradável. E as pessoas às vezes ficam só nisso, sabe? Ficam só nas explicações. Até algo um pouco paralelo, talvez algumas pessoas tenham experiência com isso, né? É a estética, né? Algumas pessoas ficam pulando de budismo em budismo, né? Vai no budismo X, vai no budismo outro, vai no budismo outro. E cada um tem uma estética, né? Agradável, gostoso. Você vai lá, tem uma cor diferente, tem um cheiro de incenso, tem uma imagem, tem uns sons, né? Eu lembro quando era garoto, eu fui no templo Zen, lá em Vargem Grande, fazer um retiro, né? Aqueles sons lá e bater a madeira, tal, nossa, aquilo estimula muito, né, os sentidos, é agradável. Tem gente que fica só curtindo isso, né? Só vai ali, vai no outro, vai no outro. Fica passeando de budismo em budismo, né? Só satisfeito com esse estímulo, né? Agora o mesmo ocorre com relação a ideias e teorias e explicações, né? Às vezes as pessoas ficam satisfeitas só com isso, né? Fica estudando, 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 ouvindo, 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 entendendo, 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 mas não passa disso, sabe? Apenas é que nem uma pessoa que entende muito de futebol, sabe? Entende, 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 mas não sabe jogar bola. Explica tudo, fala tudo, Maradona, Pelé, quem era melhor, quem era pior, não consegue chutar como é que chama? Um tiro de meta. Então, tem muito disso também, né? E que em si, né, já é um certo obstáculo para as pessoas, né? Mas não me dá muita pena, porque as pessoas fazem o que elas gostam, sabe? Não é necessariamente um engano. Muitas vezes as pessoas simplesmente gostam disso. Eu gosto disso, me agrada isso, né? Então, mesmo que você aponte para algo mais, às vezes a pessoa nem tem interesse, né? A satisfação dela está nisso. Ainda mais se ela fala para os outros e as pessoas admiram o que ela diz, né? Aí o ego realmente sai do controle. Então, mas o que me dá pena, né, quando as pessoas ouvem, né, em busca do Dharma, as pessoas ouvem essas explicações, essas teorias todas, e ficam ali sentadas tentando, tentando entender tudo aquilo, sabe? Tem que fazer um esforço, assim, eu não consigo entender isso. Ainda mais quando você mistura diferentes tradições, né? Tradições budistas, tradições
diversas, né, que existem por aí, né, tradição hindu, tradição Hare Krishna, tradição espírita, tradição cristã, tradição não sei o que lá, aí sim as pessoas ficam muito confusas. Porque elas talvez seja vendida para elas a ideia, ou talvez elas mesmas criem, né, essa ilusão, né, de que se eu entender isso aqui, eu vou alcançar algo. Né? Depende de eu entender isso. Se eu entender isso aqui, algo vai acontecer. Mas nem sempre é o caso. Nem sempre é o caso. Na verdade, quando você dá as explicações, você dá as explicações apenas como uma forma de apontar, né, uma direção. Você aponta uma direção. Então, aí tem algo a ser feito. Né? Tendo sido apontada a direção, falta agora caminhar. Então, a gente, como ser humano, não pode querer praticar sem nenhum tipo de embasamento ou de um fundo, né? um pilar, né? uma fundação de ideias. Né? Nós somos seres humanos, a gente funciona através de ideias. Então, a gente tem que usar ideias e conceitos e explicações. Mas tem que ter essa noção, né? Esses conceitos e explicações são apenas um recurso, são apenas um auxílio. Elas não são a coisa em si. E sendo assim, né, até dentro de uma mesma tradição, né, às vezes cada professor, cada tradição tem uma estratégia. Né, como é que, de que forma eu vou apresentar o assunto aos meus alunos? Então, é bom, se vocês forem capazes, né, se vocês sentirem confiança em uma única tradição, então tente se manter naquela tradição, tenta usar da melhor maneira possível aqueles recursos, porque senão você fica, algumas ideias, você pegar uma ideia de uma tradição e uma ideia de outra tradição, elas parecem contraditórias. Mas se você já viu além das ideias, na verdade é apenas estratégias diferentes para chegar no mesmo local. A gente estava vindo agora para cá, o motorista ia pegar a linha vermelha. O Google falou, não, vai reto. Ia dar na mesma, sabe? Se eles pegassem a linha vermelha, ia chegar. Se seguisse reto, ia chegar. Então, diferentes pessoas têm gosto diferente. Né? As pessoas preferem ir pela linha vermelha, outros preferem ir pela Avenida Brasil. Né? Cada um tem seu gosto. Então, agora, se você não souber manter uma consistência, né? Por exemplo, você pega o cara que vai pela linha vermelha e fala, vira direita. Aí você vira direita. Aí agora eu vou ouvir o cara que vai pela linha Brasil. A Brasil fala, vá reto. Só que você está na linha vermelha. Você fala, vá reto na linha vermelha, você vai bater num poste. Aí entendeu? O cara está falando de uma coisa e está ouvindo outra. Então tem que ter um pouco de atenção a isso. Né? Sabe? Manter consistência nas instruções. Porque pode ficar tranquilo, as pessoas às vezes estão muito desesperadas, procurando instruções, diferentes tradições, diferentes ensinamentos, nessa ansiedade de entender algo. Esquece, vocês não vão entender nada. Não é assim que vocês vão entender. É mais benéfico você pegar aquelas instruções e aí colocá-las em prática. Aí sim, você conseguir, com a ideia, aí você conseguir enxergar o que está por trás dessas instruções. Assim fica conciso, né? O trabalho de criar uma imagem mental fica estável, né? Você cria como se estivesse construindo uma casa, o muro fica estável, né? São todos tijolos do mesmo tamanho, do mesmo padrão, né? Então o muro fica estável. Você coloca um tijolo grande, um tijolo maior em cima, um tijolo menor embaixo, um tijolo meio arredondado, né, no meio da parede, fica tudo frouxo, fica tudo, não encaixa. Né? Quando você pega uma só visão, né, e trabalha naquilo, né, a visão mental, a imagem que lhe é apresentada é consistente. Né? Ela apresenta uma imagem harmoniosa. Né? Não há muitos conceitos que isso contradizem. Né?
cria menos confusão. Agora você imagina, a gente está trabalhando para, né, uma das etapas do nosso trabalho é desenvolver clareza mental, tranquilidade mental. Aí você está estudando um monte de coisa, ficando confuso e agitado. Mas esse cara falou isso, aquele cara falou aquilo, e agora qual que é o certo? Eu não sei qual que é o certo, eu sei qual é o errado. O errado é isso que está fazendo, isso é errado. Nós não estamos trabalhando para criar mais agitação mental. Nós estamos trabalhando para diminuir a agitação mental. Então, quanto mais agitado você está, menos correto você está. Então, qual é o certo? Eu não sei. Mas o que você está fazendo está errado. Isso eu sei com certeza. Então, não deixe a mente ficar agitada. Lembre-se do objetivo que nós estamos desenvolvendo. Estamos desenvolvendo a clareza mental. Então, a clareza mental não passa por agitação mental. É o oposto, é a ausência de agitação mental. Então, isso também se aplica no que diz respeito a praticar a meditação. As pessoas sentem para praticar a meditação, então, a ideia é pacificar a mente. Então, elas sentam agitadas e preocupadas e ansiosas e com pressa, não está dando certo, será que estou fazendo certo, será que estou fazendo errado, está demorando muito, tudo menos, não tem nenhuma atitude pacífica no ato de sentar em meditação. Então, também lembre-se disso, sabe? Não, peraí, vamos ser condizentes com aquilo que eu estou tentando fazer. Se eu estou tentando praticar, estou tentando desenvolver paz mental, então minha atitude ao sentar tem que ser pacífica. Né? Agora, você fala atitude pacífica, a pessoa não tem a menor ideia do que você está falando, né? Tem um conceito vago, né, de paz. Mas como que faz isso? Ninguém tem a menor ideia. Mas existem estados mentais que são compatíveis com paz mental. Então, estados mentais como gratidão não agita a mente. Gratidão tende, né, a tranquilizar a mente. Humildade tende a tranquilizar a mente. Paciência, renúncia, que mais? Amizade, bem-querer, compaixão, respeito, desencanto. Tem desencanto no sentido perder o encanto com as coisas que agitam a mente. Então a pessoa tem um fascínio por algum assunto, alguma questão, alguma coisa, né, que aquilo agita a mente dela. Então ela desenvolve desencanto com relação àquilo. A mente dela se pacifica. Então, existem vários estados mentais que a gente cultiva que ajudam a pacificar a mente. Então, e podem ser aplicados quando você vai praticar a meditação. Então, por exemplo, uma pessoa sente a meditação com uma atitude muito de desejo. Eu quero experienciar a mente pacífica, eu quero alcançar a iluminação, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Porque aquilo agita a mente dela, fica tensa, ansiosa, ela fica com medo de falhar, né? Tem esse desejo muito grande de acertar, junto vem o medo de errar, medo de não conseguir. Então a mente da pessoa fica agitada. Então o que você faz? Você pode, por exemplo, né, você pode treinar, você pode trazer à mente, né, a humildade como um antídoto para isso. Então, eu vou simplesmente sentar aqui e deixar as coisas serem como são. Não vou tentar, não vou alcançar a iluminação, não vou pacificar a mente, vou só sentar aqui e aprender a estar presente. Usa uma atitude mais humilde, né, uma meta mais humilde para tentar desarmar, né, aquela atitude agitada que está trazendo tensão para a mente. Então, por quê? Né? Porque, né, se você perguntar a uma pessoa que não tem muita visão do assunto, fala, não, mas se eu não desejar alcançar a paz, eu nunca vou me pacificar. Mas o desejo para alcançar a paz já está agitando a sua mente. Não funciona. Que as pessoas também elas só existem no mundo material. Então, esse tipo de raciocínio faz sentido no mundo material. Eu quero tal coisa, eu obtenho tal coisa. Eu quero muito um copo d'água, aí você obtém um copo d'água. Não importa quanto agitada a sua mente fica, o copo d'água continua ali, sabe? Ele é uma realidade um tanto separada da sua mente. Então,
Então você pode agitar sua mente à vontade, o copo d'água não deixa de ser copo d'água porque a sua mente está agitada. Agora, quando você está falando diretamente da sua própria mente, já é um pouco mais complicado. Eu quero pacificar a mente, só que o meu desejo de pacificar a mente está agitando a minha mente. Aí, de que você vai abrir mão? Ou você abre mão do desejo, ou você abre mão da paz. Não abrir mão do desejo, é óbvio, porque o que a gente quer é justamente aquela paz. E também porque existem maneiras de fazer isso sem passar, sem usar esses estados mentais que agitam a mente. Existem outros estados mentais que também são capazes de levar aquele resultado sem agitar a mente. Então você aprende a reeducar a sua mente, aprende a fazer as coisas usando estados mentais mais compatíveis. Eu ia até falar saudáveis, mas só para não criar polêmica, vamos dizer compatíveis com o seu objetivo. Então, você quer obter paz mental, você trabalha através de atitudes compatíveis com paz mental. Então, um grupo básico de atitudes é meio óbvio, né? Como eu já mencionei, né? Renúncia, humildade, amizade, bem-querer, gratidão, esse tipo de coisa. Meio que universal. Agora, tem pessoas que também tem um certo ponto, né? Que você tem também que, como diria, aprender a ler a sua própria mente, né? E aprender a lidar com ela. Então, alguma pessoa tem problema muito de medo. A pessoa, coragem. Ou então, como eu falei, né? A aceitação, por exemplo, é um bom antídoto para o medo, né? Se coragem gera ego na sua mente, né? Vamos supor, você quer o quê? Meu problema é medo, então eu vou trazer coragem. Só que aí coragem também vem essa atitude assim, muito egóica de querer batalhar e fico tenso. Então tá bom, coragem está dando certo. Vamos pegar aceitação. Não simplesmente aceitar as coisas como elas são. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Não vou, deixa, dane-se. A pessoa vai experimentando, vê se isso dá certo. Então também não deu certo, essa atitude me deixa um pouco deprimido. Então vamos tentar, sei lá, fé. Vai tentando, sabe? Você tem que saber ler a sua mente e saber aplicar as suas energias, né? Aplicar as suas qualidades mentais para você aprender a trabalhar com a sua mente. Então, em geral, as pessoas vêm querendo que eu ensine elas a pacificar a mente e eu, em vez disso, tento ensinar elas a aprender a lidar com a mente delas. Porque não tem nenhum truque para pacificar a mente. O truque para pacificar a mente é parar de se atormentar. Quando você para de se atormentar, a mente fica pacífica. Eu não tenho nenhuma vontade de ensinar um truque, né? Faça isso, conte até 10, pule num pé e a sua mente vai ficar pacífica. Mesmo que se isso exista, né? Eu não quero ensinar isso, porque isso não leva a benefício nenhum, é apenas uma droga, né? Você aprende a se anestesiar apenas. Então, eu não sou muito chegado a ensinar técnicas de meditação específicas, né? Porque as pessoas acabam usando isso de maneira como uma droga. Elas não fazem um trabalho de melhorar a si mesmas. Elas só fazem um trabalho de tentar evitar a si mesmas. E aí eu não vejo muito benefício nisso. Então, o que realmente, né, é tanto útil, e também né, se você tem, sabe, se você vai dar algo de presente a alguém, você tem, entre dar, por exemplo, sei lá, dar um papel impresso com uma informação, né, e dar um computador com acesso à internet, que a pessoa consegue toda a informação que ela quiser, né, você tem bem-querer por aquela pessoa, você vai querer dar o computador, né? Olha, está aqui o computador, você pode acessar qualquer informação que você quiser. Em vez de ficar dando só, né, uma folhinha de papel impresso para a pessoa, né? Então também, né, essas pessoas querem aprender a pacificar a mente, né? Então o que eu ensino elas é aprender a lidar com a sua própria mente, porque a mente já é pacífica. Né? Se vocês pararem de atormentar a mente de vocês, ela já é pacífica, a natureza dela é pacífica. É só uma questão de parar de atormentar, aprender a olhar para a mente, aprender a desarmar, né, as armadilhas que a gente foi acumulando
ao longo do tempo, né? E aprender maneiras novas. Aliás, aprender maneiras antigas, né? Que vocês esqueceram, né? Aprender maneiras antigas, reaprender maneiras antigas de lidar com a mente, de existir como ser humano. Isso também tem tudo a ver com o que eu falei no começo, né? De você aprender, quando eu estava falando essa questão de conceitos e você tentar obter uma realização espiritual através de ideias e conceitos, também tem um pouco a ver com isso, né? As pessoas esquecem o que mais que existe, né? Elas acabam, mesmo que você parar para olhar um minutinho que seja, é bastante óbvio que a gente é muito mais do que pensamentos e conceitos. As pessoas vivem tanto, passam tanto tempo, né, existindo num nível de conceitos e ideias, elas até esquecem que existe algo mais, mesmo que esteja bem na cara delas, elas têm esse mecanismo de atenção seletiva, né? As pessoas ignoram aquilo. A pessoa treina, né, a identificar a si mesmo com ideias. Então, se não é uma ideia, digamos, mas fala, uma ideia intelectual, uma ideia, né, formada, uma formação intelectual, né, a pessoa simplesmente ignora aquilo. Mas, na verdade, está ali o tempo todo, né? Então, também tem a ver com isso, sabe? Você sair do mundo dos conceitos, né, e aprender a lidar com as camadas mais sutis da mente. Se você falar em termos de experienciar a mente pacífica, é ali que está o trabalho. A mente pacífica não está no trabalho de entender algo, está no trabalho de aprender, né, a harmonizar a si mesmo interiormente, de maneira utilizando sabedoria. E aí, falando em termos de iluminação, aí já é outro nível ainda mais profundo. Então, não tem muito a ver com ideias. A ideia apenas serve como uma seta, apontando em uma certa direção. Então, como eu falei, né, se você é bom você seguir um único grupo de instruções, porque senão você vai ficar confuso. A pessoa falando, vira à direita. Só que vira à direita é para quem está seguindo pela Avenida Brasil. Se você está na linha vermelha, não é para virar à direita. Se você está na linha vermelha, tem que seguir reto. É diferente, mas o objetivo é o mesmo, mas é diferente. O caminho que está sendo seguido é diferente, as instruções são diferentes. As pessoas ficam ali tentando, correndo, desesperadas, com esse monte de instruções, tentando organizar isso de uma maneira que faça sentido, mas nunca foi o propósito disso fazer sentido, no sentido assim mundano da palavra, né? Nunca foi a ideia, vou apresentar esse monte de ideias e isso vai fazer sentido. Não foi bem isso a intenção de expor esses ensinamentos. A intenção foi, eu vou apresentar esse monte de ideias e usando isso as pessoas vão enxergar além. Isso que é o objetivo dos ensinamentos. Então, fazer sentido é apenas você pode até falar de certa maneira, é como se fosse uma questão estética. As pessoas gostam assim, então vamos fazer assim. Isso dá um pouco de sentido. Mas mas não é obrigatório fazer sentido. Tem até tradições que não fazem sentido. Por exemplo, o Zen. Né? Eles de propósito falam um negócio que não faz sentido. Mas ainda assim, sem fazer sentido no sentido, como é que chama? Cotidiano da palavra, no sentido mais superficial da palavra. A pessoa lê aquilo, isso não faz sentido, mas está ainda, sem fazer sentido, ainda assim está apontando para algo, sabe? Sem fazer sentido. Então, nem é obrigatório fazer sentido. Mas, em geral, né, sabendo que as pessoas trabalham assim, né, é mais confortável para elas se você oferece algo que faz um certo nível de sentido. Né? Você realmente querer esmiuçar e até o fim do assunto só com o intelecto, né, chega uma hora que você não faz mais sentido. Puxa, esse ensinamento aqui está defeituoso. Não era para isso que foi ensinado, não foi ensinado para fazer sentido. Foi ensinado para apontar, né, o que está mais além. Então, é necessário, né, ter uma noção disso, né, para você ter uma atitude tranquila com relação a ensinamentos.
Você ouve, entende o que entendeu e pratica aquilo, né? Se você quiser realmente compreender o que está sendo dito, você tem que desenvolver, enxergar aquilo que está sendo apontado. Né? Que nem eu falei, você fala, olha, quando você chegar na árvore, você vira à direita. Né? Você não foi naquele caminho ainda, você entende a ideia, a árvore, você entende a ideia de virar à direita. Né? Agora, quando você não viu, você não sabe exatamente, né? Por exemplo, pode chegar lá, é uma árvore pintada, não é nem uma árvore de verdade. Você está lá, essa é uma... Eu achei que ele falou árvore, eu falei que é uma árvore de verdade, um pé de jaca. Né? Ah, não, é um desenho de uma árvore, olha só que... Eu não ia nunca adivinhar isso, sabe? Agora, quando você vai lá e vê com seus olhos, é isso que ele está falando, tá bom, agora eu entendi, né? Agora eu entendi. Então, sem enxergar com os próprios olhos, você jamais vai entender ensinamento nenhum, sabe? E qualquer ideia ou sensação que vocês têm de entender é apenas ilusão, é apenas ego, é apenas vaidade, é apenas ilusão. A ilusão da compreensão. A ilusão da compreensão, a ilusão do entendimento. Eu lembro quando eu era mais novo, eu lia, eu percebia isso, eu percebia, né? Eu ia estudando e olhando na minha mente, né? Eu ficava vendo esse mecanismo funcionando, né? O ego dentro, entendi, né? Tentando agarrar as ideias, né? Tentando agarrar a sensação de eu entendi, né? Aí eu comecei a recitar um mantra, né? Toda vez que eu lia um texto, né? Eu estava lendo um Sutta Pitaka, não sei qual, talvez Samyutta Nikaya, não lembro qual. São textos pequenos, né? Então eu falava, todo dia eu vou ler um texto desse. Né? Então eu ia, li, terminei, aí eu repeti na minha mente, entendi tudo, não sei nada. Entendi tudo, não sei nada. Fechava e embora. Dia seguinte eu lia de novo, lia, entendi tudo, não sei nada. Verdade. Então, sabe, porque realmente a mente é traiçoeira, ela cria a ilusão de entendimento, ela cria a ilusão de conhecimento. Se não fizer um esforço para contrapor essa tendência à ilusão, né, ela domina mesmo, sabe? Ela invade completamente e você perde noção do fato de que você não sabe. Você sabe explicar, as pessoas ouvem e entendem. Então você fala, eu sei o que eu estou falando, porque eu expliquei e as pessoas entenderam, significa que eu sei. Não, você não sabe. Você sabe falar a respeito, mas você não sabe do que você está falando. Você memorizou uma linguagem, memorizou, é como se fosse uma peça de teatro, né? Você memorizou o papel do personagem X, o diálogo, né? Memorizou o diálogo. Quando se fala sobre meditação, tem que falar essas frases. Quando se fala sobre, sei lá o quê, anatta, tem que explicar, falar essas palavras. Isso que você memorizou as palavras que dizem a respeito de algo. Mas aquele algo você não compreendeu ainda, você não fez nenhum contato. Então, é importante ficar atento a isso, porque realmente é automático, sabe? Não é uma coisa que as pessoas fazem de propósito. É natural. A nossa situação atual, né? Nossa composição mental atual do ser humano, né? Tende a isso. Né? Tende a isso. Se você não estiver atento e trabalhando para anular esse efeito, né? Vai que nem mofo, né? Tem que ir lá e limpar a água. Se você não limpar a água, vai gerar mofo. Né? É simplesmente a natureza é essa. Então, você tem que tirar essa água. Sempre que você lembra, vai lá e tira, para não ficar gerando mofo na sua cabeça. O pessoal fica com uma cabeça tão mofada que não consegue nem levantar do chão. Né? Uma cabeça tão pesada, né? Cabeção gigante. Então também outra coisa é isso que eu falei, sabe? Não perca seu tempo confuso, porque eu não entendi que as pessoas falam isso, falam aquilo, eu ouço dizer isso, mas o que é que isso significa? Não importa, não é assim que isso funciona, não importa. Essas explicações são para você botar em prática. Então, meça o seu entendimento através da sua prática. Então, você tem alguma dúvida de como fazer na prática? Pergunte, procure informações. Né? Agora, não fique perdendo seu tempo confuso com conceitos, com sunhatá, não sei o que lá, não esquece.
esse tipo de coisa é bobagem, sabe? Tem coisas que são úteis para falar, sabe? E falar, como eu disse, falar faz parte do assunto, sabe? No que diz respeito a transmitir o ensinamento, registrar o ensinamento, né? Imagina, o Buda ele tem que ensinar, as pessoas que estão ali na frente dele, ele tem que soltar, né? Criar um mecanismo que vai rolar ao longo dos milênios. Então é que nem um cara que joga boliche, sabe? Ele mira assim, pum, e joga. O que ele joga? Ele joga essas ideias, ele joga esses textos, ele joga esses ensinamentos. Tem uma estratégia no que vai ser dito. Eu vou falar assim, não vou falar desse jeito, vou falar desse jeito. Então, tem uma estratégia, ele rola esse ensinamento, né? E vai embora, ele alcança a libertação dele, né? Com 80 anos ele faleceu. Mas aquilo que ele pôs em movimento continua rodando. Então, tem coisas que são necessárias nesse sentido, sabe? Tem explicações que existem não para você botar em prática, mas existem para suster esse mecanismo, né, de transmitir o Dharma ao longo das gerações. Então, tem muitas coisas que estão nas escrituras são úteis no sentido de manter um ensinamento coeso, né, apresentar uma ideia coesa, apresentar uma visão, né, que mantenha, porque isso ajuda a manter, é como se amarrar algo, amarrar um fecho de palha, né? Amarra com uma corda para aquele fecho permanecer unido, né? Então você amarra isso com ideias, né? Para que o ensinamento permaneça coeso e unido, né? Mas em termos de, sabe, usar mesmo para praticar não é muito útil, né? É útil em termos de preservar os ensinamentos, é útil. Em termos de botar em prática, não é tão útil assim. Um exemplo, né, na minha opinião, né, não sou dono desse assunto, quem quiser discordar, pode discordar, talvez vocês tenham razão, provavelmente vocês têm razão, mas se perguntar para mim, quiser que eu dê um exemplo disso, a questão de Vipassana e Samatha, só separa Vipassana e Samatha. Em termos de explicar, é útil, em termos de registrar, né, o ensinamento, né, dar uma visão do que ocorre, é útil. Em termos de fazer, não é muito útil. É que nem você falar, sabe, caminhar é composto de mexer a perna esquerda e mexer a perna direita. Em termos de explicar, está perfeito. Caminhar, de fato, você mexe a perna direita e depois a perna esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda. Em termos de explicação, perfeito. Agora, na hora de fazer, quem está preocupado? Sabe? Você já viu criança aprendendo a andar? Alguém que olha, pé direito, olha, pé esquerdo. Não é assim que funciona, sabe? Para você aprender a andar, você não pensa nisso. Você simplesmente anda. Você anda. Pé direito, perna esquerda, só é útil para o cérebro discursivo. Né? O ato de caminhar não requer o conceito perna direita, perna esquerda. Então, no que diz respeito à prática do Dharma, né? Em termos de praticar, você não precisa ter essa noção de Vipassana e Samatha. Se você não criar, não separar os dois, é uma coisa só. Sabe? É uma coisa só que tem as suas características. Mas se você quiser falar a respeito, você pode falar, tem a característica de Vipassana, tem a característica de Samatha. Mas é que o problema não existe de verdade. Não é uma coisa, sabe? Não é que nem, tem um copo aqui, esse é o copo vermelho, esse é o copo verde. Né? É que nem você fala, aqui é Rio de Janeiro, ali é Niterói. Bom, Rio de Janeiro e Niterói tem uma ponte no meio que dá uma boa divisa, né? Agora vou Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense, tá? Isso é uma criação, é uma ideia. A gente fala, vamos combinar o seguinte, daqui para lá é Rio de Janeiro, daqui para cá não é. Né? Mas se você olhar no chão, não tem nada, é apenas chão. Tá? Os passarinhos não estão cientes disso. As formigas não estão cientes que elas estão no Rio de Janeiro, estão na Baixada Fluminense. Elas só vê chão, o passarinho só vê ar, ele não está vendo Rio de Janeiro ou não Rio de Janeiro. Isso é uma coisa que as pessoas criam, né? A ideia na sua mente. Né? Elas criam a ideia e falam, isso aqui chama Vipassana, isso aqui chama Samatha. Mas se olhar a coisa mesmo, não tem nada de Vipassana e Samatha, tem apenas o que tem. Não tem nome, é apenas algo que existe.
Se você quiser, eles são uma única coisa. Se você não quiser, então você separa em dois. Mas se você não separar, é uma única coisa. Então, aí no que diz respeito a praticar a meditação, não sei, talvez alguém se sinta mais confortável separando em dois. Mas eu imagino que vai ter muita gente que vai se sentir mais confortável deixando como uma coisa só. Uma coisa só, uma coisa silenciosa, que não tem nome. Porque uma das vantagens de fazer assim é não agir a mente. É apenas é. Não é nem, o que é isso? Ele passa essa máquina? Não sei também. É o que está aqui, está de bom tamanho. Então, tem vantagens em não separar, em não classificar, em não categorizar. Então, não é obrigatório, né, seguir dessa maneira, mas existe, é útil. Algumas pessoas podem achar útil. Eu acho que tem um pouco disso, tem a ver, né, com essa separação que já é até milenar, né, desde assim que o Buda alcançou a iluminação, começou a ensinar o Dharma, né, começou a aceitar discípulos, pouco a pouco já começou a dividir, né, os monges que dedicam mais à prática do Dharma e os monges que se dedicam mais à compreensão intelectual do Dharma. Então, essa é uma coisa que existe desde quando o Buda ainda era vivo, já começou a aparecer isso. Não é um fenômeno que ocorreu depois que ele morreu. Não, já ele estando presente já começou a separar dessa maneira. O que acontece é, supondo um caso ideal, a pessoa consegue absorver esses conceitos todos, e esses conceitos todos não sabotam os esforços dela em desenvolver, né, a mente dela. Então a pessoa tem uma certa sabedoria, sabe? Você conseguir carregar esses conceitos, ele não deixar eles invadir, né, o seu trabalho de Chitta Bhavana, né, e virar um empecilho, é um tipo especial de pessoa. Então, algumas pessoas não têm essa característica. Eu mesmo não tenho. Eu confesso que para mim é terrível. Eu trabalho muito melhor em silêncio, porque se eu tiver que trabalhar e carregando esses conceitos todos, me atrapalha muito. Então, se você não tem a capacidade de conciliar ambos, então é mais desejável que você trabalhe sem esses conceitos. Tá? Então, trabalhe mais em silêncio, trabalhe só focado na experiência, né, lidando com a experiência, aprendendo de maneira mais direta. Porque assim você é mais leve, é menos pesado, mais leve. Agora, se a pessoa também não consegue fazer isso, sabe, ela não consegue fazer esse trabalho, então que ela pelo menos adquira, né, a compreensão intelectual, né, porque isso também tem algum valor. Né? Então, em geral, o Buda elogiava dessa maneira, sabe? O ideal é a pessoa é tão hábil na teoria como é hábil na prática. Em segundo nível, se a pessoa não tem, o mais excelente é o hábil em ambos. Né? O segundo mais excelente é o hábil na prática. Né? Não tem tanto domínio da teoria, mas tem o domínio da prática. A pessoa realiza por si só, né? Enxerga por si mesmo. Né? E aí, mas se você não tem, né, não tem esse segundo nível, então que você tem o terceiro nível, né? Que você pelo menos tenha um domínio, né, do ensinamento, entenda o que foi que o Buda disse, né? Tenha uma compreensão, mesmo que superficial, mas ainda assim, né, uma compreensão aceitável, né, do que o Buda disse, né, de quais são os conceitos, como é que ele falou isso, como é que ele falou sobre originação dependente, o que é que o Buda falou sobre amizade, sobre bem-querer, sobre respeito aos pais, sobre os 5 preceitos, sobre renúncia, né? Então isso melhor do que nada, né? Na época do Buda ele não dava muito, nem menciona, talvez até critique um pouco, né? A pessoa que não tem nenhum dos três, sabe? Não tem o primeiro nível em que ela domina ambos, não tem o segundo nível em que ela domina só a prática, não tem o terceiro nível em que ela domina só os ensinamentos. Mas, né, você também pode enxergar uma pessoa, eu não tenho nenhum desses três, mas eu tenho fé e devoção. Na Tailândia tem muita gente assim.
No Ocidente é raro, né? Porque, em geral, as pessoas vão se interessar por budismo, né? Elas têm uma volição, né? E também não é uma cultura budista, então ninguém vai simplesmente ter fé no budismo, né? Sem ter algum tipo de ter uma, como é que chama? Uma chama inicial para essa fé. Então, se você está numa sociedade budista, a chama inicial é a cultura ao redor, o seu pai, a sua mãe, os rituais, os templos, né? A estética, como eu falei anteriormente, né? Às vezes só a estética chama a sua atenção, né? Te cria um atrativo, né? Então a pessoa cria, né, fé naquilo. Mas no Ocidente não tem isso, né? Então no Ocidente as pessoas, para ter essa chama inicial, em geral vem através da compreensão intelectual dos ensinamentos. Alguém fala, você ouve e aquilo te interessa. Né? Então a pessoa não vem pelo lado da fé, né? Em geral a pessoa vem pelo lado da compreensão. Então no Ocidente não tem muito, né? E na época, talvez seja por isso também, que na época do Buda não tinha muito, né? A questão da pessoa que só tem fé, porque sim. Em geral a pessoa tem compreensão, né? Ou experiência, ou realização. Mas também existe, né? Eu acho que também é válido uma pessoa que tem fé, porque por mais que não seja algo muito elevado, mas cria uma conexão, né? Que é mais com o passar do tempo pode ser alimentada e desenvolvida e pode chegar ao ponto, né, de realização também. Então, no mínimo, gera bom karma para as pessoas, né? As pessoas adquirem as fundações, né, de bondade, respeito mútuo, honestidade, esse tipo de coisa, né? E ajuda bastante. É isso. Alguém tem alguma pergunta? Ou alguma questão? Bom dia, posso falar? Só um minuto. Como é que é? Verdadeiro e falso? Uma distinção do que é verdadeiro e do que é falso, ou era um outro conceito? Explica sobre o passo mais falso. No budismo, Theravada, Vipassana e Samatha são explicados como Vipassana é a qualidade de entender, de ver claramente. E Samatha é a capacidade de pacificar a mente. Então você pacifica a mente, estabiliza a mente, leva a uma fundação firme. Porque quando a mente está tranquila, ela é capaz de enxergar claramente. Só que podem, se você, como eu falei, né, se você olhar de uma certa maneira, são distintos, né? Mas se você olhar de uma certa maneira, são duas expressões da mesma coisa. Né? Então, mas é isso, né? A explicação de Vipassana e Samatha é isso. Vipassana é a qualidade de enxergar claramente. Samatha é a qualidade de pacificar a mente. A ideia é você pacifica a mente e com essa mente pacífica você enxerga claramente. É como condicionar a mente a enxergar a realidade. Como condicionar a mente a enxergar a realidade. Utilizando Samatha e Vipassana. Utilizando essas duas qualidades, você abre a possibilidade para que a mente enxergue a realidade. Pois não? Bom dia. Eu pretendia, né, algum dia desses aí durante a semana, né, conversar com a Jan sobre exatamente muito dessas questões. Mas a sua fala abordou tanto aquilo que eu pretendia conversar que eu quero dar meu pequeno testemunho aqui em relação a essa espécie de unidade entre a compreensão e a prática, entre o conceitual e a meditação, vamos dizer assim. Porque, na verdade, eu sou quase que uma cria típica dessa.
essa ambiguidade, eu estava passando por um período de certa dúvida isso. Por que isso? Eu vou usar a metáfora da montanha de conhecimentos. Ao longo dos séculos, toda a nossa humanidade, né, seja através das sabedorias antigas, seja da filosofia grega, da filosofia ocidental, nós construímos a verdadeira montanha de conhecimentos, né? E eu, de uns 4 meses para cá, com o meu envolvimento com o Dharma, do budismo, das sabedorias antigas, para minha surpresa, eu fui percebendo que tudo tem uma fonte só, tem uma espécie de origem só, seja hinduísmo, taoísmo, a nossa filosofia ocidental, eu sou formado em filosofia, né? A minha surpresa, eu fui percebendo isso. E hoje eu vejo com que naturalidade, me espanto com a naturalidade com que eu estou passando de uma espécie de vivência para outra. Eu estou enxergando que não há esse conflito e que não há mais tanta necessidade realmente de conhecimento, se acumular conhecimento, acumular compreensão conceitual, para você praticar esses ensinamentos, você colocar em prática essa questão do Dharma, né? Hoje eu já entendo perfeitamente que o essencial, ou o mais importante, digamos assim, é aquilo que a gente tem dentro. É o que o tal chama do vazio, o que o budismo chama do Nibbana, e outros ensinamentos têm outros nomes. Essa presença, essa expansão da consciência, esse fluxo da consciência como ao todo, algo assim. Eu tinha uma certa dúvida nisso. Como conciliar isso? Eu, que tenho essa vocação, essa afinidade, essa questão estética, né, pelo conhecimento, pela montanha de conhecimento que nós produzimos, eu tinha isso, mas ao mesmo tempo eu acho eu estou caminhando agora na questão da prática. E eu vi, tô vendo a naturalidade com que eu estou resolvendo essa ambiguidade. Não há conflito, há isso que o Ajan colocou. Você pode conciliar o conceitual, a compreensão, a coisa mais integral. Esse de verdadeiro edifício de conhecimentos, labirinto de conhecimentos, que principalmente o Ocidente construiu através da filosofia, um labirinto bem arrogante, eu conheço, às vezes é meio inútil. Eu estou achando interessante isso, meu testemunho é mais nesse sentido, a naturalidade com que eu estou trafegando de um mundo para o outro. Meu mundo de filósofo grego, arrogante, a filosofia é arrogante. Ela rompeu com as sabedorias antigas, a gente já sabia disso, ela rompeu com o Egito, com a China, com a Índia, e se apossou desses conhecimentos, e a gente demora a perceber isso, né? Então, é isso. Como que você pode navegar em paz entre essas duas correntes e, ao mesmo tempo, dispensar um monte, ou digamos assim, brincando a coisa, você pode descartar 90% da grande montanha de conhecimentos. Isso me alivia. Eu tinha, quase que assim, me sentia quase que na obrigação de ser o tal do expert nisso, no filósofo tal, na corrente tal, no período tal da filosofia, do conhecimento, da literatura. Isso me aliviou. Hoje o que interessa é saber que dentro de mim há uma presença, há um vazio, há um uno. O mais importante para mim, no pouco tempo que me resta, né? Já passei de 60, é aperfeiçoar nisso, é partir para outra dimensão, para outra expansão, com a certeza de que eu enxerguei, eu captei. Embora eu confesse que na prática, né, na meditação, na vivência, eu ainda esteja aprendendo. Ah, ótimo. Eu estou satisfeito de ter começado, ainda não avancei muito, mas tenho, o que me importa é que eu tenho absoluta certeza de que eu alcancei essa serenidade. A Tá serenidade ótimo, que para parabéns. mim, Agora, pra só um mim, minuto, por favor. Vamos dar a possibilidade para outras pessoas fazerem perguntas também, que tem bastante gente aqui. uhum, Tá bom? Mas correto. parabéns, tá bacana o que você disse mesmo. Tá. Então, já, você sempre fala que se uma pessoa tem uma mente saudável, que as coisas dão certo. É. Mas eu não sei, eu sinto que essa vida é feita para as coisas darem errado. Né? Porque, por exemplo, hoje você está com sua família, está tudo bem, né? Você se dedica à sua família, mas aí a sua família tem vários problemas, você começa a se envolver com aquilo demasiadamente, né? E aí as coisas começam a dar errado. Aí você começa a frequentar um ambiente, esse ambiente era bom, de repente esse ambiente fica ruim. Então as coisas mudam o tempo inteiro, as coisas... talvez para um monge isso dê certo, mas para um leigo é muito difícil, né? Essa vida está terrível viver hoje, né? Mas veja, aí já entra na raiz do budismo, né? Que o verdadeiro ensinamento do Buda é o abandonar, o deixar para trás, né? Transcender, ir além, né? Como o Buda ele dizia,
quando ele escrevia Nibbana, ele dizia a margem segura. Então você atravessa a margem onde tem perigo e confusão e alcança a margem segura, né? Então, um bom aspecto disso é o abandonar, você deixar para trás. Não, né, você não criar condições ou parar de criar condições para que isso continue se repetindo. Então, você, por exemplo, cria condições, eu não quero mais nascer atrelado a gente confusa. Eu não quero mais nascer num local que as pessoas ficam se agredindo. Eu não quero mais me pôr numa situação onde eu tenho que experienciar toda essa bagunça, né? Tem um Adyan na Tailândia, ele dizia, corpo é sintoma de ignorância. Você tem um corpo, então algum nível de ignorância você tem. Então a ideia, sabe, de você, bom, como que eu faço para ir buscando cada vez nascimentos mais pacíficos, né? Até chegar ao fim, né? Até quebrar isso por completo, nunca mais ter que cair nesse tipo de experiência. Quando você vê o próprio Buda, na verdade, enfim, dá muito essa imagem, sabe? De você não mais regredir, não mais cair nessa situação. Não é um ensinamento de resolver o mundo, é um ensinamento de transcender o mundo. Então, isso que está me descrevendo é o mundo. É o mundo, é isso que tem que ser abandonado. É isso que tem que ser transcendido, né? Então, é isso. É uma questão de... Sim, é isso mesmo. O dar certo aí seria não mais me pôr nessa situação. Isso seria a maneira de dar certo, né? Não mais ficar repetindo essa mesma experiência de novo. Nesse contexto que está dizendo. O caminho, assim, vamos dizer assim, o caminho normal para transcender isso seria a pessoa se tornar monge, no caso. Depende se a situação convinir, sei lá. Sim, apenas entenda que virar monge é uma conveniência. É uma conveniência útil, né? Poderosa, mas não é o X da questão. Sabe? Você pode ser um monge horrível. Você pode... Isso é uma das coisas bastante, como é que se diz? Não é humilhante, que cria humildade, né? Você vive na Tailândia, uma vez por mês tem algum escândalo, uma vez por mês algum monge faz algo medonho, então você fica, são pessoas, né? Não basta ser monge, tem que fazer, você tem que realmente botar isso em prática. Então, não crie muita fantasia a respeito de ser monge, achando como se fosse uma coisa que resolve tudo. É apenas uma situação que, se você tiver as características compatíveis com a situação, pode ser útil. Se você não tiver as características compatíveis com a situação, é danoso. Não é para todo mundo virar monge. Tem pessoas que não deveriam virar monge em hipótese alguma. Então, tem que ter essa visão. Mas... Nessa parte de engajamento, primeiro tem que alcançar essas purificações. Aí eu volto ao ponto start de novo. No caso, é necessário fazer todas as manhãs de meditação para conseguir a concentração no mês. Qual o método para centralizar o jogo? Sim, você pense em termos de... Imagine que tem algo lhe puxando para frente e algo lhe puxando para trás. Você vai ter que botar... Se você quer ir para frente, você vai ter que fazer o mesmo... Para você conseguir ficar parado, você precisa fazer o mesmo tanto de esforço com aquilo que está te puxando para trás. É que nem mostrar uma correnteza, está dentro de um rio. Se você quer ir em direção rio acima, você vai ter que fazer muito esforço. Então, entenda, né, a visão, a experiência cotidiana das pessoas não desenvolve sabedoria, atualmente, sabe? Não é uma regra isso. Mas no presente momento, da situação que nós estamos hoje, não desenvolve sabedoria. Tende à ignorância, tende à raiva, tende ao egoísmo, tende à ansiedade, medo, né? A delusão, compreensão equivocada das coisas, sabe? O normal hoje é isso. Se você quiser ir contra isso, você vai ter que fazer uma boa quantidade de esforço. Então, a ideia de meditar todos os dias está relacionada a isso, sabe?
quanto de energia eu boto em seguir em frente, comparado com quanto de energia está me empurrando para trás, sabe? Você vai ter que fazer, mas também tem que ter uma certa humildade. Você não pode, sabe, se você está indo a 100 km naquela direção, você vai ter que diminuir aos poucos, você não pode simplesmente pular do carro. Você tem que, peraí, vamos ter a humildade de diminuir aos poucos, não pode simplesmente pular para fora do carro que você vai morrer. Então, cuidado com a ganância de ficar perfeito, a ganância de ficar iluminado, tem que ficar atento a isso também. É possível perguntar o jurei para participar do trabalho? Sim, porque no final das contas o assunto é você, sabe? Você é o assunto. Não é o joguei ou o Theravada que é o assunto é você. Então, por minha experiência, né, pelo tanto que eu enxergo o assunto, eu altamente recomendo você escolher uma tradição e tentar usar aquilo da melhor maneira possível. Mas você não é obrigado a fazer isso, sabe? Isso é apenas a minha preferência. Mas cada um tem que enxergar por si. Então, eu quero chegar nessa dúvida, nessa hora que você falou que eu achei interessante essa parte do vermelho e amarelo. Porque os princípios eles são extremamente atrelados. Tipo, tem algumas coisas que são diferentes, é claro, mas os princípios eles são quase iguais. Então, eu vejo a compreensão ela sendo a mesma, só que como nesse conceito fundamentalista, o nosso é pragmatismo. No caso, a gente tem das práticas que mencionam, mas também atrelado ao budismo. Eu diria o seguinte, faz o seguinte, à medida que você achar que está sendo benéfico, vai praticando. Não, eu acho Apenas tome cuidado quando você começar a ficar confuso. Isso. Aí você, eu acho que isso não está sendo mais útil, está criando confusão. Aí seria bom, aí você escolhe, então vamos trabalhar só nesse ambiente aqui. Porque o problema de tudo isso é confusão. O mal de misturar tradições é confusão, é a confusão. Fora a confusão não tem muito problema. O problema é a confusão. Na medida que não crie confusão, tem um segundo problema, que não é tanto um problema de tradições, é um problema de ego, que é a pessoa ficar satisfeita com, por exemplo, muitos ensinamentos, cria essa ilusão de sabedoria. A pessoa fica, ok, estou satisfeita já está bom. Isso é um problema. Então, quando você tem muitos ensinamentos de várias tradições, pode criar essa ilusão de progresso, sabe? Isso é um pouco traiçoeiro. E o segundo problema é confusão, você ficar confuso. A pessoa falou isso, mas a outra pessoa falou aquilo, e agora? Qual que está certo? Então, na medida que você não estiver experienciando isso, eu acho que você vai meditando à vontade, como lhe for útil. Né? Quando você sentir que está ficando danoso, então para e tenta focar numa única tradição, talvez seja uma boa opção. Sim, obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta aí no Zoom aí? Não? Não. Alguém aqui tem uma pergunta? Pois não? Prática de bem-querer. Prática de bem-querer é que nem perdão. Perdão é o que você faz quando você fez algo. Não é o ideal. Perdoar não é ideal. O ideal é não ficar com raiva das pessoas. Perdoar é tipo, bom, já fiz essa burrada aqui, vamos tentar consertar isso. Você fez o mal, você fez o erro de ficar com raiva da pessoa, então você faz um esforço para ir na direção reversa, né? Então as pessoas chamam de perdoar. Mas uma pessoa boa mesmo, não perdoa, porque ela não fica com raiva. Né? Uma pessoa mais ou menos boa perdoa, uma pessoa ruim também não perdoa, porque ela só tem ir para frente, sabe? Ela só tem ego e vaidade, ela só vai para frente, ela nunca recua. Agora, se a pessoa é mais ou menos boa, ela vai para frente, reconhece e recua, ela perdoa. Agora, se a pessoa é boa mesmo, ela nunca perdoa, porque ela nunca fica com raiva, ela nunca tem rancor pelas pessoas. A questão de bem-querer também tem um pouco disso, sabe? O ideal não é praticar bem-querer, o ideal é ter bem-querer, é ser uma fundação base da sua mente. Sabe? O ideal seria que isso fosse a sua natureza.
sabe? Quando você não está fazendo nada, você está sentindo bem-querer. Sabe? Você está aqui sentado à toa, tá tranquilo, sente bem-querer espontaneamente. Ideal é isso. Quando você não tem ainda isso, você pratica, você faz um esforço. Né? Você tenta trazer a ideia de bem-querer à mente. Você tenta fomentar, né? Presta atenção, que tipo de pensamentos gera bem-querer? Que tipos de pensamentos geram rancor, inveja e qualquer outro tipo de coisa, né? Você presta atenção, não, esses pensamentos são úteis, esses pensamentos são danosos. Pensar assim está me prejudicando, pensar assim está me beneficiando. Então você vai prestando atenção, vai aprendendo a separar as coisas, vai dando mais ênfase aos bons pensamentos, vai fazendo esforço, né, para não ficar ali chafurdando naqueles pensamentos de ódio, de raiva, de rancor e de vingança. Então, é dessa forma que você pratica, sabe? Você também, se você conseguir, como é que chama isso? Identificar eu estou pensando em inglês, não consigo. Pinpoint. Se você conseguir, sabe, pegar, essa é a sensação de bem-querer. Então, aí fica bem mais fácil, porque você pode simplesmente sentar e sentir bem-querer, sem ter que pensar em nada, sabe? Você conseguir, é uma sensação que você provavelmente vai sentir no corpo. Né? Então você pode, um dia que você estiver sentindo bem querer, você pode, como é que é essa sensação? Fica ali olhando para ela, né? Até principalmente quando ela desaparecer, você fala, desapareceu. Então aquela sensação é o bem querer. Ou então quando alguém fala algo que te ofende, né? Você sente raiva, mas a sua mente já está trabalhando, né? Então ela vira como se fosse um golpe de judô, né? Pum! Aquela raiva ela joga de volta e vira bem querer. Essa é a sensação de bem-querer. Você pode lembrar dessa sensação e tentar fazer aquilo em silêncio. Apenas fique ali curtindo a sensação agradável. Né? Então você pode sentar em silêncio em casa, quando não tiver nada para fazer, né? Em vez de ligar a televisão, senta no sofazinho, né? Pega um chazinho e tal, senta e fica ali sentindo bem-querer. Acostume a sua mente àquela sensação. Aprenda a saborear, né? O deleite daquela sensação. Cria apego por ela. Vai em frente, cria apego, não tem problema. Crie apego por ela, crie deleite por ela. Né? Mas eu digo que você só vai realmente criar esse apreço pelo bem-querer quando você vê ele em ação. Quando surgir uma situação, a sua mente reage com bem-querer e a situação resolve. Isso sim é importante. Então, mas você pratica dessa maneira, sabe? Você vai fazendo esforço, vai cultivando isso. Você cultiva um novo hábito mental, ensina a mente a enxergar valor nisso. Mas chega uma hora que, como eu falei, né, começa a ganhar embalo sozinho, porque as coisas começam a acontecer e a sua mente, mesmo sem fazer esforço, a mente começa a enxergar, né, como isso é benéfico, né, como isso resolve problemas, como isso resolve situações, como isso nutre, né, a si mesmo, né, e como é bom ter uma mente bem nutrida. Sabe? A mente é um fenômeno, se você fizer bem feito, é um excelente fenômeno. Bem agradável. Né? Então, olha só, bem-querer é algo muito valioso. Então, mas eventualmente, né, idealmente, eu diria que chega uma época que você não precisa mais se preocupar nisso, virar algo natural. É apenas, é o que é, não tem mais nada. Eu vejo que os trabalhos que lidam com o público são muito suscetíveis a essas situações de crise e esse estresse imediato. Você recomenda essa estratégia para lidar, por exemplo, escolas, as pessoas que trabalham nesses ambientes, tentam resolver a situação e quando a situação se resolve, estão exaustos, cansados de lidar. Até bem querer funciona até um certo nível, sabe? Tem certas situações que não dá certo sempre, não é uma solução universal. Sabe? Tem situações que se resolvem com bem querer, tem situações que não se resolvem com bem querer. Algumas situações requerem equanimidade. Então, os 4 Brahmas Vihara são, né, bem querer, compaixão, deleite pelo sucesso alheio e equanimidade. Então, todos os 4 têm valor igual, não tem um que seja melhor ou pior que o outro. Né? No que diz respeito ao Brahma Vihara, vou falar em termos de meditação, tal, você pode argumentar outra coisa, mas no que diz respeito a emoções saudáveis e em lidar com o mundo, né? Então eles têm valor igual. Então o que define qual é útil ou não é o que funciona.
Então, se funciona, então esse agora, bem-querer é mais valioso. Se equanimidade está funcionando, então agora equanimidade é o mais valioso. Então, você tem que experimentar, sabe? Você tem que tentar agir com bem-querer, ver se funciona. Se não funciona, você age com paixão, age com, sei lá, em última instância, você age com equanimidade, né? Mas você evita ao máximo agir com raiva, né? Mesmo que você tenha que falar de maneira dura, você tem que falar de maneira um pouco mais dura com a pessoa, por dentro você não deixa a raiva dominar a sua mente. Se fizer assim, você não vai ficar muito cansado, não. Porque mesmo quando agir com bem-querer não funciona, você recua só até a equanimidade. Você não passa de equanimidade e vai para o lado da aversão. Sabe? Então, tem a ver também com você ter fé na mente pacífica. Sabe? Não, a mente pacífica funciona. Vai ter que funcionar. Porque mesmo que a mente pacífica não resolva a situação, a mente pacífica já é um sucesso, sabe? Você conseguir manter a mente pacífica já é um sucesso. Mesmo que você não obteve aquilo que você queria exteriormente, mas aqui dentro você já ganhou. Sabe? Então a mente pacífica você tem que ter, realmente internalizar esse ponto de referência, sabe? Que seja lá o que eu vou fazer, vai ser através de boas qualidades mentais, ou então eu não faço, um dos dois. Ou eu faço bem feito ou eu não faço. Por exemplo, o dia que o mosteiro pegou fogo lá, estava tranquilo, né? Porque foi bom, porque eu vi minha mente pacífica, eu falei, mesmo que pegar fogo eu não perdi. Se o mosteiro inteiro pegar fogo eu não perdi, eu continuo ganhando. Minha mente não se agitou. Então, esse tipo de coisa, é que as pessoas é duro, porque as pessoas nunca viram o valor disso, sabe? Você começa a enxergar o valor, você entende por que é assim. Né? As pessoas enxergam a si mesmas com coisa como tudo que há de bom está lá fora, sabe? Não tem nada bom aqui dentro. Tudo que é bom vem de fora, carinho vem de fora, tranquilidade vem de fora, beleza vem de fora, silêncio vem de fora. Então tudo vem de fora. Dentro de si as pessoas não enxergam nada, tudo que é ruim vem de dentro. Quando você muda esse jogo, fala, isso aqui não importa, isso aqui importa. Daqui todo o resto surge. Então, isso é uma coisa que com o tempo chega a isso, pode chegar a isso. Mas eu diria isso, sabe? Você pode sim ter essa intenção, vou resolver as coisas através de bem-querer, também dando espaço para equanimidade, né? E aí sim, se você fizer realmente conseguir firmar os seus pés nisso, não cria cansaço. Não cria cansaço. Ok? Eu já observei assim que tem duas pessoas específicas que têm um comportamento assim meio agressivo e tal, e que me desagradam, ou seja, conversando. E com essas duas pessoas eu estou tentando me afastar delas, e tenho um contato indispensável, e com relação a uma coisa menos pessoal, com relação a, você tem claro aqui, pessoas que são desonestas, assim, alunos de escola, ou que inventam um caô para não te contar pontos, essas coisas bobas, assim, né? Esses dois tipos de atitude, elas me dão aversão. Mas, tanto no âmbito pessoal como no âmbito público, eu estou tendo essa atitude equânime de forma externa, de não ser reativa, de falar com educação, né? Mas eu gostaria de ter uma sugestão para trazer isso mais para dentro mesmo, não ficar só na parte externa de saber lidar com as pessoas, e não de sabe? Eu sugeriria você, tem 1 milhão de maneiras diferentes de fazer isso, né? Mas se for da minha inclinação mental, eu sugeriria ter um senso assim de autoestima. Vai falar, não vou deixar as pessoas feias definirem a minha vida. Não é justo isso. As pessoas fazem coisas feias e aquilo define quem eu sou, como eu penso, né? Não vou. Então você protege a sua mente, sabe? Não, aqui você não entra. Aqui
aqui tem algo precioso que eu tô cultivando. Então, a pessoa que age mal, que ela age mal. Não deixo isso invadir a minha mente, sabe? Tem uma noção assim de autoestima, de valor em si mesmo, sabe? Então, para não deixar a sua mente criar a ilusão de que é importante, eu tenho que ficar com raiva disso, eu tenho que... Não tem não. Eu não vou definir minha vida pelo que é feio. Eu vou engajar minha vida naquilo que é bom. Quando alguém fizer algo de bom, aí sim eu vou engajar com aquilo, aí eu vou pensar naquilo, eu vou trabalhar com aquilo, eu vou me envolver com aquilo. Quando é algo ruim, então só o mínimo necessário, né, no termos de trabalho e tal, faz a sua parte, agora tchau. Vai para casa e vai me tranquilo. Você falou da expectativa das pessoas para o mundo externo. Precisamos escrever que, além disso, as pessoas esperam muito do mundo externo. Quando eles se programar assim, ou pensar sobre isso, só vai para o passado. Nunca consegue romper isso. É obsessão com o eu, né? Porque eu fiz isso, eu vi aquilo, aí eu falei isso, aí eu falei aquilo, a pessoa disse aquilo. É obsessão com o eu, né? Esse negócio é um sintoma de ego. A pessoa vive no passado o tempo todo, sempre vive no passado. O que aconteceu comigo foi que eu pensei, foi que eu ouvi, eu senti isso, eu senti aquilo. Eu vi isso. Então tem um pouco a ver com o ego também. Eu também me identifico passando por esses problemas, porque eu procurei esses conceitos, porque eu enxerguei claramente o que eu tenho, e eu sou muito. Não tem problema com isso, eu reconheço que eu preciso equalizar as coisas. Eu acho que tem muito desse auto-engano que a gente está falando. Muitas das vezes, uma opinião que não é nossa acaba invadindo o nosso ser e a gente toma isso como verdade. Então, eu procurei a resposta para isso, a meditação também me ajuda bastante. E essa anunciação do Miro, anunciar coletiva. Inúmeras vezes eu comentei nessa versão, porque às vezes dentro de mim isso não quer sair por causa que ainda tem esse negócio da autoaceitação, sabe? Eu ainda não tenho essa habilidade como busco que eu encontrei aqui, porque acho que ainda não é claro para mim ainda essa forma de pensar. Eu vejo, eu não gosto e eu já crio a aversão. Então, aí eu penso, não, tem alguma coisa errada, sabe? Tem uma forma de explicar isso. Você acabou de me explicar, eu achei bem útil essa que você está falando, mas eu pacificar a mente, porque a minha mente ultimamente está muito agitada. Eu não consigo processar direito. O banheiro chega para mim e faz uma coisa errada. Eu tenho um caráter mais explosivo. Muitas das vezes eu não consigo, a menos que eu precise da ajuda de alguém para me interromper naquele momento, para me fazer respirar, para me fazer pensar. Tá? Essas coisas todas tem que, é importante também ter, né, voltando ao tema da palestra, né, não ter uma atitude de querer resolver tudo com... Sabe, você cultiva isso, você cultiva a mente que resulta nisso, que resulta nessa habilidade mental, nessa sabedoria, nessas boas qualidades mentais, você cultiva isso. É a diferença entre, vamos supor, uma árvore de Natal, você monta uma árvore de Natal. Agora, uma árvore, um pinheiro, você cultiva um pinheiro, é diferente. É natural e artificial. O artificial você monta, o natural você cultiva. Então, quando a gente faz perguntas, o Adriano responde, agora eu vou fazer isso, então. Mas isso não é algo que você atinge através de fazer. Isso é algo que você atinge através de cultivar. Então, como eu falei no começo da palestra, toda essa conversa aqui é só naquela direção, gente, naquela direção. Agora você tem que caminhar naquela direção. Então, é um trabalho que fiquem atentos a não deixar, né, o desejo de ficar bom, o desejo de me livrar dos problemas virar um obstáculo em si mesmo, virar uma agitação mental, virar uma tortura, né? Ter essa humildade, né? Eu compreendi, agora eu vou naquela direção. Aí você cultiva isso, né? Por isso que, né, o Buda ensina de maneira progressiva, né?
Sila, Samadhi, Panya, etc. Né? Então, de novo, né, uma vantagem de você seguir um único método, né, que muitos desses métodos têm uma progressão. Né? Não é só uma questão de compreender conceitos. Né? Você começa fazendo isso, quando você faz isso, aquilo acontece, aí você faz isso, aí você faz isso, chega aquilo. Né? Então, muitos desses métodos são apresentados como uma progressão. Então, é outra vantagem, né, de você seguir um método único, né, você pegar aquilo e realmente trabalhar e começar a construir. Pouquinho, até chegar ao resultado. Então, fiquem só atentos nessa. Mesmo quando a gente ouve conselhos e faz perguntas, né, a dinâmica que a gente coloca é, me diz o que fazer, faça isso. Tá bom, vou fazer isso. Mas não funciona, né? Porque não é algo que não vem a ser através de faça, vem a ser através de cultive. Cultive isso. Quando você cultiva isso, aquilo resulta. Né? É um fruto que surge. Né? Então, eu gostei dessa imagem que eu falei agora. É comparar uma árvore de Natal com uma árvore de verdade, sabe? Fique atento, né? A nossa mente não é uma árvore de Natal. O nosso intelecto é uma árvore de Natal, mas o nosso coração não é uma árvore de Natal. Né? Tem que cultivar o coração. Não tem como você montar ele artificialmente, tem que cultivar. Já deu o nosso horário, né? Encerrar por aqui hoje.